Muito boa tarde. Obrigado por se juntarem a nós nesta segunda Aula Talk. A velocidade das descobertas e avanços científicos na presente crise de saúde, associada a uma grande globalização e generalização do acesso à informação, por vezes não fidedigna, tem gerado controvérsia em alguns temas, podendo ser catalisador de ceticismo em relação às medidas a serem tomadas. Para nos falar do papel da literacia em crises de saúde, temos connosco o Dr. Miguel Telo de Arriaga, chefe de Divisão da Literacia, Saúde e Bem-Estar da Direção-Geral de Saúde, elemento da Task Force de Ciências Comportamentais aplicada ao contexto da pandemia de Covid-19, ao qual começo por agradecer a sua presença para debater hoje connosco este tema. Doutor, enquanto júri dos AUA, que aproveito mais uma vez para agradecer a sua generosidade em participar, como vê a existência de prémios à inovação ao nível universitário e qual a sua expectativa quanto ao contributo dos jovens para o desenvolvimento de soluções em crises de saúde? Muito bem, primeiro começar por agradecer a simpatia e o convite que foi formulado. É para mim um privilégio, um prazer não só estar aqui, mas também poder participar como membro do júri nestes prémios. Eu diria que são absolutamente extraordinários e decisivos. Aliás, se pensarmos e pensar até no nosso próprio histórico na Direção-Geral da Saúde, nós há cerca de 5, 6 anos atrás realizámos um evento, um primeiro hackathon em Portugal, sobre promoção da saúde e sobre a criação de novas ferramentas e instrumentos que pudessem, de alguma forma, potenciar também eles novos recursos, novas ideias e novas propostas, eu diria não fora da caixa, mas inovadoras para que de facto sejam úteis, pertinentes e aplicáveis. E eu diria que este desafio é extraordinariamente importante. A evolução, obviamente, vai acontecendo ao longo dos tempos e temos que saber acompanhar essa mesma evolução e co-criar com aqueles que poderão ser os utilizadores dessas novas ferramentas, dessas novas formas de estar, das novas formas de sentir e também dos novos produtos que existem. Portanto, eu diria que é decisivo e central naquilo que é a nossa atividade pensarmos na criação de prémios como este e pensarmos no seu desenvolvimento, mas com um desafio que é extraordinariamente importante e interessante, que é dar-lhes depois sustentabilidade para que de facto eles nasçam, mas possam crescer e ser úteis, como obviamente todos esperamos que assim seja. Muito obrigado, Dr. Miguel. Contamos com a sua ajuda para que isso possa acontecer, de forma disruptiva, com os jovens e que normalmente têm um impacto muito grande na sociedade e sem eles não conseguiremos evoluir e, portanto, as suas palavras são um pouquinho também sobre isso. Sabemos que o comportamento humano tem um impacto decisivo no controle da atual pandemia, sem dúvida nenhuma. Na sua perspectiva, o que se pode fazer para comunicar melhor em contextos pandémicos, assim como para preparar e antecipar respostas a futuras crises de saúde pública? Essa pergunta é muito interessante e eu diria muito importante e merece com toda a certeza uma reflexão, não só nesta nossa conversa, mas eu diria uma reflexão futura, porque nós percebemos várias coisas. Percebemos e sabemos aquilo que é comunicar os riscos e aquilo que é comunicar na crise, portanto temos todos os nossos manuais, as nossas referências sobre a forma de o fazer, mas esta pandemia trouxe-nos algo diferente naqueles que são os nossos tempos. Primeiro é pensarmos nas múltiplas plataformas e nas relações que temos com os órgãos de comunicação social. Pensarmos que temos aquele conceito agora das fake news, não é? Quando digo agora num formato como nós o conhecemos, e que sabemos que ele se dissemina de uma forma muito mais rápida do que uma notícia fidedigna e verdadeira. Portanto, uma notícia que seja construída para de facto ter dimensão e ter projeção, ainda que seja falsa, nós sabemos, e é isso que nos diz também a evidência científica, que ela rapidamente se espalha nas redes sociais como agora as encontramos. E portanto temos que saber estar atentos e dar resposta com as mesmas ferramentas e com os mesmos instrumentos àqueles que são os desafios que foram criados. E foi isto que nós encontramos. Se me permitir também uma analogia muito rápida, eu diria que o que estamos a viver agora é a imagem de algo que todos nós em Portugal infelizmente conhecemos, que são os incêndios florestais. Só que o que temos é, há mais de um ano, um incêndio florestal a lavrar com grande intensidade e com múltiplas frentes. E, portanto, encontramos uma dimensão distinta. E nós sabemos, se for algo restrito no tempo, se for algo controlável, se for algo com uma dimensão que nós sabemos que podemos de alguma forma coordenar, com algo expectável e previsível, a nossa resposta será uma. Quando temos muito desconhecido, quando não sabemos o comportamento do vírus ou quando não sabíamos, quando desconhecíamos múltiplas formas de transmissão, quando desconhecíamos tanta coisa, até na resposta clínica que iríamos dar àquilo que estávamos a enfrentar, o que é que seria necessário, que recursos é que nós temos e que recursos é que precisaríamos de alocar para esta resposta, temos um desafio brutal. E é exatamente este desafio que nós tivemos que saber conquistar
e que também temos que pensar e refletir para o futuro. Portanto, quando comunicamos, devemos fazê-lo de uma forma muito articulada e muito centrada, pensando em respostas distintas, e permita-me também deixar esta nota. Desde janeiro de 2020, que a Direção-Geral da Saúde está a avaliar a percepção de risco social. E fazemos-lo de uma forma também ela diferente agora, muito colada também à parte das ciências comportamentais, para percebermos exatamente aquela que é a evolução da percepção de risco por parte das pessoas, para conseguirmos fazer algo que temos feito ao longo do tempo, que é customizar os nossos produtos de comunicação em função daquelas que são as necessidades identificadas. E isto traz-nos também um papel inovador na nossa prática, porque esta era uma avaliação sistemática, portanto, semanalmente fazemos esta avaliação de uma forma muito detalhada, com um conjunto de peritos da área das ciências do comportamento, e é esta avaliação que nos ajuda a definir as mensagens de comunicação, a definir os produtos e a definir até os múltiplos canais que devemos utilizar para chegar àqueles públicos-alvo muito específicos. Porque a informação, claramente, isso já sabemos muito bem, tem que ser adaptada ao público-alvo, e temos que utilizar também agora os canais que esse público-alvo utiliza, porque aqui um fato não nos serve a todos. Portanto, o fato tem que ser feito à medida e ajustado em função das características do público que pretendemos alcançar. Adorei as suas palavras, Dr. Miguel, e deixe-me dar os parabéns. Eu acho que devo dar os parabéns à Direção-Geral de Saúde, não em meu nome pessoal, mas em nome de quem está ali também a ver-nos. Eu acho que gerir um incêndio florestal, e adorei a sua analogia, da forma como a Direção-Geral de Saúde o está a fazer, os técnicos, que não são muitos, que o têm estado a fazer, e da forma agressiva como às vezes vemos o impacto daquilo que é a comunicação rápida nos meios de comunicação social sobre o vosso trabalho, e conseguir resistir a isso e ter resiliência para cá continuar e ajudar-nos, é algo de louvar. E penso que quem está ali atrás também partilha comigo esse sentimento. Eu vejo o brilho no seu olhar e acho que esse brilho do olhar deve passar para ali, e o nosso sentimento para convosco deve estar patente todos os dias naquilo que são as vossas dificuldades para combater este incêndio florestal. Adorei a sua imagem. E mais uma vez vamos também para isso, o que é o impacto desta má comunicação, e em linha com as notícias veiculadas pelos meios de comunicação social sobre vacinas. Como é que se pode aumentar a confiança da população na vacinação, e nomeadamente esta vacinação? Primeiro, agradecer também as suas palavras, que são também para nós são um conforto importante e que obviamente todos nós apreciamos, e permita-me também agradecer a forma como o fez. Depois, relativamente à questão que eu coloco, nós sabemos algumas coisas, aliás, Portugal é uma referência mundial, como bem sabe, naquilo que diz respeito à cobertura vacinal. Sabemos que a nossa cobertura até aos 18 anos ronda aos 95%, 96%. Sabemos também que não sofreu grandes alterações neste ano que passou, apesar das circunstâncias que vivemos, mas sabemos também que agora surgem novos desafios. Já tínhamos aquelas pessoas mais hesitantes à vacinação, sabíamos que em Portugal, felizmente, não são grupos muito expressivos, e digo felizmente porque a evidência científica, e é isso que me parece que é importante, que é a evidência científica, que nos dá a resposta e que nos diz claramente que a vacinação é uma ferramenta e um instrumento decisivo para a promoção da saúde e para a proteção da saúde, sobretudo. E é este desafio que temos hoje, que é sabermos utilizar a vacina contra a Covid e fazê-lo de uma forma que eu diria que é simples e complexa. Primeiro, falarmos, como sempre fizemos, falar verdade. Comunicar a incerteza, e este é um desafio extraordinariamente interessante e importante. Darmos nota de que há coisas que nós não sabemos, mas sabemos onde é que queremos chegar, mas sabemos que às vezes o caminho não é aquele que gostaríamos, tão rápido e tão célere como gostaríamos que fosse para todos e com todos. Mas comunicar esta de forma verdadeira e comunicar esta incerteza, eu diria que é o desafio maior que temos hoje. E percebermos claramente que quando temos alguma interrupção, que não é um recuo, não, serve exatamente para olharmos, para pararmos e para percebermos o que é que está a acontecer e o que é que nos diz a evidência científica, o que é que os outros países estão a fazer também. Portanto, compararmos, fazemos o tal benchmark em termos daquilo que são as diferentes dimensões, neste caso associadas à vacinação. Mas também sabemos uma outra coisa, sabemos que temos grupos de peritos em Portugal, e isso devemos valorizar porque Portugal é uma referência mundial, e sabemos que temos uma linha orientadora que queremos alcançar, e sabemos que temos um percurso definido por peritos que claramente sabem onde é que queremos chegar. Isso deve-nos dar conforto. Conforto em termos técnicos, conforto em termos científicos, mas diria também em termos sociais. E pegando na sua questão, eu diria que há várias coisas que nós sabemos. Nós temos monitorizado ao longo do tempo as pessoas aquilo que se espera que sejam as pessoas que mais aderem à vacinação. Sabemos também, com os estudos e as investigações que temos feito, as pessoas que poderão estar mais hesitantes à vacinação, e temos criado e desenvolvido e disseminado ferramentas
para os profissionais de saúde poderem também eles explicar a quem quer ser vacinado o que é que devemos dizer e o que é que devemos fazer, quem está hesitante, o que é que se poderá dizer, e quem não quer ser vacinado, também quais poderão ser os procedimentos. E temos que concluir e cumprir todos estes procedimentos por forma a que a vacinação seja feita de forma consciente, informada, mas muito bem afinada e ajustada com uma garantia de que falamos verdade e de que há incerteza em alguns aspectos e sempre que surgir essa incerteza, a verdade prevalecerá sobre tudo. E é isso que nós temos feito e é por isso que eu acredito também que as pessoas confiam na vacinação em Portugal e devem continuar. Aliás, o reflexo de todo este processo de vacinação tem sido que nas últimas semanas não temos tido óbitos nas pessoas que estão institucionalizadas, sobretudo, e que estamos de alguma forma a ter resultados muito mais importantes e interessantes. Eu não diria bons, porque enquanto tivermos novos casos, enquanto tivermos fatalidades, não estamos bem. E, portanto, quando se perde uma vida, é um familiar de alguém, é alguém que, para nós, é aquilo que nos mobiliza todos os dias. Não é? É pensarmos em poder ajudar os outros. E é por isso que eu digo que a pandemia, quando às vezes ouvimos dizer, trouxe algumas coisas de bom, não trouxe nada de bom. Uma pandemia não traz nada de bom, traz-nos oportunidades de trabalho diferentes. Mas sempre que tivermos novos casos e pessoas a sofrer ou a perderem vida, enquanto assim for, temos ainda muito trabalho para fazer. Sem dúvida, Dr. Miguel. E deixe-me voltar ao tema das vacinas para dizer uma coisa que eu aprendi há alguns anos, com a sua Diretora-Geral de Saúde e com a minha Diretora-Geral de Saúde, a Dra. Graça Freitas. Se houve alguma coisa que nos fez estar hoje aqui vivos, foram as condições de higiene, a água potável, primeiro, e a seguir as vacinas. E eu acho que não há verdade que possa ser dita como esta. E hoje, mais uma vez nesta pandemia, a vacinação tem um contributo e terá um contributo, como acabámos de ouvir, para salvar vidas. É uma responsabilidade nossa, individual, e uma responsabilidade social de todos nós. E acho que é isso que devemos entender e transformar os 95% de cobertura na área pediátrica para os 100%, não serão 100%, porque há eventualmente algumas pessoas que não poderão ser vacinadas, mas para perto dos 100%, para conseguirmos ultrapassar esta crise de saúde e esta pandemia. Na sua opinião, quais são as aprendizagens a retirar desta crise de saúde que estamos quase a tentar ultrapassar? Eu diria que são muitas, são muitas e múltiplas. Em termos daquilo que é a intersectoralidade, parece-me que é um desafio que nós temos que continuar a agregar. As questões da proximidade são também elas muito importantes e deixe-me dar-lhe um exemplo. A Direção-Geral da Saúde, em março do ano passado, e que parece que já passou tanto tempo, não é? Desenvolvemos um novo projeto de mobilização social e da criação dos tais agentes de saúde pública que nós temos tanto falado. E como não sabíamos como é que conseguiríamos chegar a todas as pessoas, até porque não sabíamos das múltiplas formas de transmissão do vírus e que não queríamos colocar pessoas em risco de forma nenhuma, portanto alguns daqueles exemplos básicos que nós tínhamos e habituais de contactar as pessoas podiam não ser utilizados, desenvolvemos uma estratégia e criámos aquilo que nós chamamos de micro-influenciadores sociais. E formámos desde militares da GNR, agentes da Polícia de Segurança Pública, bombeiros, Proteção Civil Municipal, as áreas sociais dos municípios, para que todos, e já são mais de 5.000, as federações académicas, e aqui falamos também de estudantes que estiveram sempre connosco desde uma fase inicial, conseguimos chegar a muitas pessoas seguindo aquele mote da Organização Mundial da Saúde, que também nos move muito, que é não deixar ninguém para trás. E é com estes micro-influenciadores que estão espalhados em todo o país e que nós formamos, e a formação é uma coisa muito simples, formamos as pessoas sobre o que é o vírus, como é que se transmite, como é que podemos prevenir essa transmissão e como é que podemos comunicar aos outros tudo aquilo que acabámos de falar. E foi com base neste modelo que criámos estes micro-influenciadores, os tais agentes de saúde pública especializados, neste caso no âmbito da Covid, que conseguimos de alguma forma chegar a pessoas que dificilmente conseguiríamos chegar. Tivemos, por exemplo, militares da GNR ou agentes da Polícia de Segurança Pública, próximo das pessoas, a disseminarem esta informação e, ao contrário daquilo que era o expectável, termos uma operação stop vulgar, não, era alguém que lhe dizia, olha, coloque a sua máscara de forma correta. Olha, se calhar não podemos ter aglomerados de pessoas, portanto vamos utilizar esta estratégia. E ao invés desta primeira fase repressiva, tivemos desde o primeiro momento uma fase mais de promoção da literacia com múltiplos e diferentes atores. E esta aqui foi uma aprendizagem que eu acho que nós devemos aproveitar também para o futuro no âmbito daquilo que de facto continua a causar a maior mortalidade e morbilidade, que são as doenças crónicas não transmissíveis. E se aprendemos muito
para a pandemia e para doenças transmissíveis, com as doenças crónicas, não transmissíveis, e a resposta que lhe dávamos, eu acho que o inverso agora também é verdade. Aprendemos muito com as doenças transmissíveis e tudo o que aprendemos devemos utilizar para aqueles que são os principais causas de morte em Portugal, que são amplamente conhecidas e que eu acho que devemos também focar e fazer muito disso de uma forma estruturada e articulada. E depois pegar então na tal multissectoralidade que começava por falar, que o que nos trouxe esta pandemia foi a necessidade de trabalharmos em conjunto. E fizemos-lo de uma forma muito rápida e muito ágil. E é algo que eu acho que nós não podemos perder. Esta manutenção de trabalharmos em conjunto, todos com um foco e um objetivo comum, porque os resultados, obviamente, ficarão à vista. E as avaliações far-se-ão, obviamente, no final, mas aquilo que nós estamos a acompanhar e a forma como as coisas estão a ser implementadas no terreno mostram-nos dessa necessidade e desta oportunidade estratégica de trabalharmos de forma conjunta, que eu acho que esta será, com certeza, uma das maiores aprendizagens. Sem dúvida. Ninguém, de forma individual, consegue resolver o que quer que seja, e o trabalho em conjunto, o trabalho em equipa, e não deixar, adorei as suas palavras, não deixar ninguém para trás. E será que estes jovens que estão também connosco, e mais uma vez agradeço a sua presença no prémio, acha que os jovens que participam neste AUA, que é dirigido não só às instituições académicas na área da saúde, também temos um prémio de jornalismo dirigido aos meios de comunicação social, podem de alguma forma levar para a frente, trazer um contributo para ultrapassar a situação atual e de futuras crises em saúde? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma e é por isso que é para mim um gosto estar aqui convosco neste prémio. Para os mais jovens, eu diria que é decisivo, porque passamos e enfrentamos uma situação e enfrentamos uma situação que é difícil e complexa, portanto são os primeiros a poder ter memória futura para que possamos não cometer erros. Aliás, permitam-me só dar aqui uma nota de uma definição que eu gosto muito, que é a diferença entre lições identificadas e lições aprendidas. E habitualmente o que nós fazemos é identificar algumas falhas ou identificar algumas coisas que fizemos bem. Se as aprendemos ou não, é um processo diferente. E eu gosto muito mais das lições aprendidas do que das lições identificadas, porque as aprendidas dão-nos a sustentação, a tal sustentabilidade que nós falávamos há pouco. E eu acho que para os mais jovens, que olham agora para este problema que nós enfrentamos e para outros desafios que temos, e aliás falava disso há pouco, nós não podemos, e é exatamente este um desafio que estamos e que tentamos fazer ao longo de toda a pandemia, que é tentar continuar a dar outras respostas na área da saúde que são extraordinariamente importantes, porque a vida não parou e quem tinha alguma patologia continua a tê-la e portanto tem que ter também uma resposta, e soubemos da dificuldade que foi e da dificuldade que é conseguimos dar este tipo de respostas, mas criarmos estas ferramentas para, uma vez mais, respondermos a todos e não deixarmos ninguém para trás, mas depois pensarmos naquilo que serão as lições aprendidas e utilizá-las no futuro. E aqui os mais jovens têm, com toda a certeza, o papel decisivo para aquilo que aí vem. Portanto, guardarmos na nossa memória e lançarmos os desafios futuros. Os órgãos de comunicação social, o jornalismo, revelou claramente aquele que era o seu papel extraordinariamente importante em todas as áreas. E nesta pandemia, nós sabemos claramente que os órgãos de comunicação social e os jornalistas tiveram e têm um papel absolutamente decisivo. Não só nas escolhas que fazem, e quando digo nas escolhas, por exemplo, quem entrevistam, a forma como comunicam cada uma das informações, até na própria percepção de risco. As pessoas em casa são, obviamente, os consumidores das múltiplas formas de fazer jornalismo hoje. E nós sabemos que há muito jornalismo que está à distância de um clique numa rede social, sabemos que há outros que é o comum e o clássico utilizar da televisão, sabemos que, sobretudo na altura dos confinamentos, as pessoas voltaram a ver televisão como não tinham visto ou como já não se via há algum tempo, e, portanto, utilizar o jornalismo como uma ferramenta para o bem, para a disseminação, para a promoção da saúde, eu diria que é extraordinariamente importante e interessante. E premiar também aqueles que o fazem com excelência, eu diria que é um desafio, mas uma oportunidade também de valorizar e de agradecer o extraordinário papel que os jornalistas fazem e o extraordinário papel que os jornalistas têm na resposta, aliás, a uma pandemia, mas também em tudo aquilo que vivemos no nosso dia-a-dia. Dr. Miguel, eu estou sem palavras. Eu estou a ouvi-lo com um prazer enorme e ficaria aqui o resto do dia a falar consigo. Eu acho que a forma como comunica, a mensagem que transmite para quem nos está a ouvir, a forma como o faz e o brilho no olhar, que eu volto a repetir, acho que nos deve influenciar a todos nós. Eu não consigo, eu se tivesse uma caneta teria escrito aquilo que foi dito, mas terei a oportunidade de ouvir de novo. Foi um prazer e deixe-me agradecer-lhe a sua disponibilidade para esta conversa
e pelo seu trabalho passado, atual e futuro, porque precisamos de uma melhor literacia, precisamos de melhor comunicação e melhores comportamentos em contexto de saúde e precisamos de vetores de saúde pública, precisamos de mensagem, todos nós teremos que participar nisso e não vamos deixar ninguém para trás. Esta é a mensagem do Dr. Miguel Darriaga e naturalmente da Direção-Geral de Saúde, em que nós queremos envolver-nos convosco. Obrigado também a si que esteve a assistir e já sabe que pode ver e rever os AUA Talks no Facebook, YouTube e o website do concurso. Tenham o resto de um bom dia e seja, como o Dr. Miguel disse, um agente de saúde pública. Muito obrigado.